TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Pensou em tomar café? Café Goiás, saboroso, delicioso. 3597-5520. Você que precisa de produtos e brindes personalizados, esse é o lugar. Olha só para você ver, gente. Garrafinhas, né? Tem copos, garrafas, tem xícaras, canecas, tábua para churrasco. Se você quer personalizar, se você já tem o seu produto e quer personalizar, ou se você quer adquirir um produto personalizado, é aqui na Artefatos Personalizados, viu? Aqui na Bernardo Saião, tá o endereço embaixo aí, com o telefone. Entre em contato conosco. Olha só, essa tábua personalizada, que coisa mais linda, mais uma faca show de bola e uma garra de urso, somente R$ 189,90. Essa tábua, mais a garra de urso, mais a faca, R$ 169,90. Essa frase, quando sua opinião for o Pix, eu aceito. Gente, criatividade é com a gente aqui. Olha só, para você que tem empresa, para você que quer fazer em grande quantidade, a partir de 20 peças, só R$ 39,90. Sabe qual a missão da Artefatos Personalizados? Nós fazemos do seu jeito. Se você sonha em fazer o seu programa de entrevista em formato de TV ou podcast, venha fazer parte do quadro da programação da TV NC Digital. Temos estúdios para gravação de programa de entrevistas e também podcast. Transmissão e gravação em Full HD. Entre em contato conosco e reserve o seu horário. TV NC Digital, comunicando com você. O Clube Atlético Real Águia estreou nesse sábado a Copa Amigos Pós-37. Patrocínio TV NC Digital, comunicando com você. AM Podcast, Alba Sacolas Personalizadas, 629-9635-0703. Auto Socorro Benício, serviço leve, pesado e máquinas. Telefone 0629-9325-2842. Senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde, bom dia a você. Estamos começando mais um AM Podcast aqui pela TV NC Digital. Você que não é inscrito, corra lá, se inscreva, dá o joinha, a gente chama de like, né? Nós somos chique. Pois é, comente, compartilhe, dê seu feedback, tá bom? Você que tem criticado aí, bacana, cara, a gente tem melhorado a cada dia, né? Não é só o AM Podcast aqui da TV NC Digital, nós temos alguns outros, nós temos mais 4, né, podcast, e tá voltando outro programa, o programa da I Moreno tá voltando também, então a gente tá todo vapor, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva, você que é inscrito, meu muito obrigado, estamos em todas as plataformas digitais, é isso aí. Olha só, toda terça-feira, toda semana eu trago pessoas relevantes para um bate-papo relevante em assuntos que vai agregar, vai somar na sua vida. Afinal de contas, você é da prateleira de cima. É ou não é? Muito prazer, você que não me conhece, Adair Moreno, o próprio, viu, gente? Hoje eu tô de amarelo, né? Hoje eu tô de amarelo aqui, você tá vendo? Tá chique, né? Tá muito chique. Preto destaca de amarelo. Preto não é bom ficar de vermelho, que fica preto demais. E como eu faço toda semana, eu estou sempre recebendo pessoas relevantes, como eu já disse. Hoje eu estou recebendo ela que é cantora, compositora, é mãe, né? É funcionária, é microempresária e adoradora do Senhor Jesus, né? E minha amiga, já conheço há um tempão, né? Perdemos o contato, agora tive o privilégio de trazê-la aqui para bater um papo, para contar um pouco do testemunho para você. Tá bom? Você que tem sido abençoado através dos testemunhos aí, não seja egoísta, tá, gente? Não seja egocêntrico. É importante que você compartilhe para alguém, beleza? Hoje eu recebo aqui cantora Joyce Mara. Cantora, seja bem-vindo ao AM Podcast. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, e é muito bom estar aqui nessa noite. Ô Joyce, vou fazer uma pergunta para você aqui. Você é tímida? Não, sou não. É porque assim, cantor não pode, cantor geralmente não é tímido, sou tímida não. E você prega também?
Eu prego, ministro, né? Eu não me considero uma pregadora, daquelas que gosta eloquente, mas o Senhor me usa muito assim, através do meu testemunho. Onde Gente, eu vou... Quem fala assim prega muito, viu? Quando você vê a pessoa falar, eu sou, né? Meu irmão, o Marco Feliciano fica no pé. Ó, brincadeiras à parte, ela que é cantora, e a gente vai falar um pouco sobre. Eu gosto sempre de estar trazendo cantores, pregadores aqui pra gente bater um papo bacana sobre o reino de Deus. Lembrando a você que tá aí, você que tá sempre me criticando, obrigado pela crítica, você mora aqui, ó, de sapato e tudo. Aliás, eu quero até falar pra você aí, gente, aproveitar aqui, né, no programa mais amplo, você que fica lá escrevendo na minha caixinha lá na rede vizinha, lá, minha caixinha de pergunta lá, para com isso, eu não concordo, eu não gosto. Ô, velho, obrigado por me seguir. Se você não gosta, não faz, deixa eu fazer, tá bom? Seu abençoado de Jesus. Muito bem. Joyce, eu vou começar com uma pergunta simples. É uma pergunta mamão com açúcar, tá? Porque as pessoas conhecem a cantora, a pregadora, as pessoas conhecem, né, a empreendedora e tal. Quem é Joyce Mara? Eu acho que se for para me definir quem que eu sou, eu posso me definir como uma vencedora. Uma vencedora. Uma mulher que batalhou para estar viva. Eu sou um milagre de Jesus. É mesmo? Eu posso me dizer que eu sou um milagre. Poxa, batalhou para estar viva? Forte, hein? Batalhei. Rapaz. Desde o ventre da minha mãe. Daqui a pouco você vai contar esse negócio aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre ministério. Você tem quanto tempo de ministério? Lembrando que ministério não é quando a gente grava CD, não. É quando você começa a louvar, né? Porque a gente às vezes fala, quanto tempo? Não, tem 5 anos. Aí o menino nasceu já cantando, né? Quanto tempo você tem de ministério de louvor, que você canta, que você louva? Olha, vamos colocar de 2004 para cá, que foi quando eu comecei a louvar mesmo nas igrejas. Agora, aceitar Jesus, aceitei em 2009. 2004? 2004. Ué, mas você cantou primeiro e depois aceitou? Eu aceitei Jesus primeiro. Aí 2000 e... Eu aceitei Jesus em 2000 e fui... errei. Porque... Perdão, é mesmo. Tá vendo? Eu aceitei Jesus em 2000 e comecei a congregar na Assembleia em 2004. Aí comecei a louvar. Perdão. Muito Me embololei. bem. Muito bem. Joyce, você é uma pessoa que tem um ministério pujante, né? Você é uma pessoa que tem um ministério... Você tem um ministério bem... Como é que eu vou te falar? Humano. Né? Você tem um ministério bem pujante mesmo, né? Eu Isso. já conheci há um tempo, você que está sempre viajando, cantando, pregando. Você já passou algum perrengue viajando ou não? E muito. É porque assim, gente chique viaja de avião, né, gente? Eu ia de baú, então quem anda de baú é assim mesmo. Você já passou algum perrengue? Eu já passei um perrengue, até aqui mesmo, dentro de Goiânia. É mesmo? Eu já passei um perrengue de ir numa vigília. E o Uber dava R$135 para ir, deu 200 e pouco para voltar. Gente, mas onde é que você foi? Menino, é o nome, Buriti Sereno. Pois é, mas... Eu moro em Trindade. Aí, Buriti Sereno, 3 horas da manhã para voltar. Por causa do horário, né? Horário, vigília. Aí eu acho que eu até te encontrei nessa vigília. Acho que foi uma das últimas vezes. Sim, Você lembra? Lembro. Foi em 2000, tem muito tempo. Tem já, né? muito tempo. 2015, 2016, por aí. Isso aí, nessa data. Naquele dia, acho que foi a última vez que a gente se encontrou em vigília. Foi luta pra me voltar pra minha casa. Porque a pessoa que me convidou sumiu. E aí? E aí me convidou, não falou se ia me ofertar alguma coisa, nem nada. Eu paguei 135 de Uber pra ir. Do seu bolso? Do meu bolso. E 220 pra voltar. R$220. E assim, eu só consegui pagar isso porque eu liguei pra uma amiga, pedi dinheiro pra depois pagar ela. É bom ter amigo, né? É bom, né? É bom ter amigo. E aí foi a última vez, assim, o perrengue mais difícil pra mim foi esse. Eu chorei muito. Mas não teve, o pastor te reembolsou depois? Não. Nem me procurou né? depois. Não, sabe o que foi que um irmão que tava lá no dia, que eu ainda fiquei na casa dele pra tentar pegar a internet pra conseguir chamar o Uber. Você tá numa prova, hein, irmã? Mas não ajudou também. Ainda criticou ainda. Nossa, você tá numa prova, hein, irmã? Que prova é essa? Gente, eu vou falar algo pra você. As pessoas veem a gente, nos veem no ministério, as pessoas nos veem, de repente, vê um cartaz bonito, né? Eu sempre falo isso. As pessoas veem aquele cartaz bonito, vê com bastante Photoshop, né? Com bastante... Hoje não precisa de Photoshop mais, hoje as próprias câmeras já colocam filtro, Já né? põe Já o fica filtro. bacana. As pessoas veem lá, olha o cartaz, eu sempre falo isso, né? Olha lá e vê o cara lá, a irmã toda pancosa lá no cartaz e fala, pô, eu queria tanto ser assim, por que eu não... Vai! Entra pra você ver, tá? Vai vendo lá, Né? pensando que a gente vai
Nossa, aquela cantora ali é rica. É, e outra coisa, é porque assim, quando vê você pregar, as pessoas te vê pregar, te vê cantar, elas não fazem ideia. Por exemplo, eu trabalho aqui e o que chega de mensagem pra mim de pessoas pedindo casa, pedindo carro, porque eles juram que eu sou rico, velho. Eu falei, rapaz, me dê esse carro. Eu também tô precisando de um carro bom, um carro novo, me dê. Mas é assim mesmo, é porque nós vivemos na época da internet, na época da autoimagem, e a gente só mostra aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Graças a Deus, porque senão vai alimentar. Já tudo, imaginou? né? E também assim, a gente não vai colocar lá, tipo, tô aqui esperando um Uber 3 horas da manhã, tô mal. A gente não quer que as pessoas saibam também tudo que é ruim, né? Apesar de que hoje eu já postaria no status. Postaria, Já né? postaria. Cara, eu acho que Já eu postaria. não teria coragem de postar. Eu postaria. Eu tá? falei, gente, fui convidado pra vir aqui na igreja, você acredita que eu não tenho dinheiro do Uber pra voltar? As pessoas falam assim, pô, mano, você é muito polêmico, cara. Cara, eu não sou polêmico. Eu sou um cara que eu defendo as minhas ideias. Eu, né? eu acho que você é muito verdadeiro. Eu tenho acompanhado lá e eu tenho visto que você é muito verdadeiro. E isso é bom. Você é você e pronto. Bom depende, né? É porque assim, gente, você não tem ideia, as pessoas não têm ideia do que eu escuto das broncas, dos pega pra capar, dos pastores que ligam grilado comigo, chateado, velho. Você não pode fazer isso, não. Você tá atrapalhando. Você tá falando, não, pastor, fica aqui, fica tranquilo, tá em paz. É sua opinião, isso é muito bom. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Bom, tem mais algum perrengue que você passou? Você já foi cantar? Eu não gosto de fofoca. Você já foi cantar por exemplo, alguém já te chamou pra cantar, pra agarear dinheiro pra trazer algum famoso? Ah, tipo assim, já. não, vem cá, canta aqui, eu te dou a gasolina, né? No Sim. seu caso, eu te dou a passagem. Nem me deram a gasolina. Só me chamou mesmo. Mas me fala uma coisa aqui, agora eu fiquei intrigado com o negócio. Que eu já vou te fazer essa pergunta. Você faz, não faz, vou até cortar pra mim aqui, porque essa pergunta, ó, você faz, não faz, acha certo, errado, cobrar pra atender a agenda? Qual que é a sua opinião? Pensa na polêmica. Eu tenho uma polêmica muito grande com isso. Esses dias eu até falei pra uma pessoa. Já imaginou, a Day Moreno, você sair de segunda a sábado nas igrejas, pagando do seu bolso pra ir voltar? Agora eu tô sem carro. Mas não vou nem falar da gasolina. Vamos dizer porque eu vou de Uber. Já imaginou eu ir voltar pras igrejas todos os dias, pagando R$60, R$80, R$90 de Uber, que aqui não é tão barato o Uber, dependendo do lugar que a gente vai. Já imaginou? No mínimo, você gasta R$20 pra chegar numa agenda. Você já imaginou a gente indo sem falar, pelo menos assim, irmão, oferta pelo menos Uber. E não é também só o Uber, né? Não é só isso. Então, assim, quem faz agenda... Porque assim, ó, então você é a favor. Então. Eu sou a favor. Sou a favor. Inclusive, assim, porque o que acontece? Ultimamente eu não estava cobrando, especificando valor. Eu não especifico valor. Aí eu falava assim, irmã, olha, paga o meu Uber e oferta o que sentir no seu coração. Só que o coração das pessoas ultimamente não tá sentindo muita coisa, não. Deus não tá sentindo nada, não tá sentindo nada. Então, assim, eu sou mais de especificar. Aí eu até falei esses dias que eu falei assim, a partir de agora eu vou especificar. Por quê? Porque se você não especifica, ele só te paga mal do Uber. Quanto que dá, irmão, o Uber? Dá R$15, ele te dá os R$15 limpinho. Eles não pensam que você tem um filho em casa que pode pedir um leite ou algo amanhã. Eles não lembram que pra gente ir pra igreja a gente precisa passar um perfume, precisa estar com uma roupa legal. Se você chega lá todo langanhento, lá todo mal arrumado, pô, já fica te olhando de cima e embaixo assim. Exatamente. Já fala, rapaz, essa cantora aí não dá muito gospel não, ela tá, né, tá mal arrumado, né, eles querem te ver bem, quer que a palavra seja boa, que o sermão seja excelente, mas não quer ajudar a patrocinar isso aí. Isso aí. Né? Outra coisa, esses dias, por exemplo, eu fui chamada em uma vigília. Essa vigília, o pregador de lá recebeu R$3.000, o pregador. E o pastor que me convidou não me deu nem um centavo, pra você ter uma ideia. Então ele pagou R$3.000 para um pregador, e por que o cantor não tem valor? Por que o cantor pode ir lá de graça? Quando é assim, você não fala com o pastor? Você não... Sabe o que eu faço? Eu bloqueio. Eu não vou mais pra igreja. Me chama de novo, não vou, irmão. Não vou. Simplesmente eu não vou mais na mesma igreja. Não vou. Porque se a pessoa não sentir no seu coração, eu falo assim, irmão, não te cobro pra ir. Mas eu tenho a necessidade do Uber, pelo menos. Mas hoje você especifica um valor, no a partir das últimas agendas agora eu já comecei a especificar. Eu até aconteceu um negócio comigo esses dias, que um pastor me entrou em contato comigo para eu ir ministrar um seminário na igreja dele, no interior aqui próximo. E aí ele perguntou, irmão, pastor, o senhor cobra? Eu falei, claro, óbvio, é meu seminário. Eu gastei horas, eu gastei dias,
né? Você estuda, você pesquisa, você escreve, você ora, eu vou sair da minha casa, eu vou me locomover, cara. Eu vou sair, vou abençoar a sua igreja. E você está perguntando se eu cobro seminário? Cobro sim. Não, mas quando é uma palavra, um seminário, por exemplo, eles não têm dificuldade em pagar. Tem. Porque eles falam assim... Mesma coisa. É? A mesma coisa do cantor? Se você não for famoso, é a mesma coisa. Ah. Tá? E aí ele diz, que um seminário não é caro. Não é caro. Cara, um seminário hoje, qualquer seminário é 2, 3 mil reais. Então eu cobrei menos de 50% disso, menos de 50%. Para sair daqui, lá, ministrar o seminário e voltar. O cara me desculhambou, mercenário, não sei o que. Eu falei, pastor, você não é obrigada não, meu santo, Deus abençoe. Fica a sua igreja sem um seminário, e daí, rapaz? Eu mesmo já convidei cantores, que o cantor falou pra mim assim, tipo, eu ia convidar uns 8 cantores pra uma vigília, né? Então eu especifiquei o valor que eu poderia dar pra cada um deles. Eu falei assim, irmão, tem como eu te ofertar o Uber e mais um tal valor? Aí ele disse assim, não, irmã, meu valor de agenda é tanto. Aí quando a senhora puder pagar esse valor de agenda, a senhora me contrata, me chama. Que é o correto, né? Que é o correto. É o correto. Aí eu falei, é assim que eu farei. Aí, e quando eles falam sobre os mãos de vaca, às vezes, quando usa aquele versículo, de graça receber, de graça dar. É o que eu mais escuto. Não, irmã, porque o dom é de Deus, o dom dado de graça. Não foi dado de graça. Eu orei muitas madrugadas, eu choro, eu passo muitas provações por causa desse dom. Eu sei que muitas coisas que eu passei na minha vida foi por causa desse dom. Então, toda essa história que a gente vai saber hoje. Que você grava o CD, que você grava, né? Você tem que pagar você paga pro compositor, né? Que o povo acha que é de graça, o compositor não dá música pra ninguém, não. É muito raro. Você paga pro compositor, né? Que são músicas compostas e registradas. E aí você paga o produtor, o estúdio, depois prensa do CD, a capa do CD, aí você vai vender o CD, né? Hoje não tem mais CD, mas tem as plataformas digitais que você paga as plataformas paga também. Paga do mesmo jeito, né? E aí a pessoa não quer, porque de graça receber e de graça dá. Pelo amor de Deus, né? É desse jeito. Joyce, outra pergunta pra você. A gente tava falando sobre pessoas famosas. Você já teve algum problema com algum cantor de renome? Não, até que não. Eu sou bem humilde. Assim, quando é pra acontecer algo, eu fico calado. Você tem assessor? Não, não tenho ainda. Ah, misericórdia. Gente, não tenho assessor. Eu sou traumatizado com o tal do assessor, viu? Eu não tenho sorte. Eu já tive uma. Eu não tenho sorte. Vou te contar o que aconteceu comigo. Teve uma pessoa que quis muito me ajudar, na época que tinha CD. E eu aceitei. Essa pessoa foi lá, fez 2.000 cópias do meu CD. Ela vendeu muitas cópias de CD. Ficou com o dinheiro inteiro pra ela. Não pegava nem um centavo. Ela te ajudou. Era um casal. Ficou com o dinheiro inteiro. Eu lembro que na época, eu cheguei a voltar em outras igrejas. E eu fui em muitas igrejas nessa época. E eu cheguei a voltar nas igrejas que eles tinham me agendado na época. E eles me falavam, não, foi R$200, ainda é R$200? Na época, né, há tempos atrás. Então, lá para 2015, por aí, 2014, 2013, por aí. Bem quando eu gravei mesmo o CD. Eu gravei em 2012 para 2013, né? E aí eles cobravam R$200 para me agendar na igreja, fora os tantos de CD que eles deixavam lá, e eu não vi nem um centavo. Nunca vi nem um centavo. Aí agora, já há pouco tempo, que eles me entregaram de novo os CDs, porque quando eu desfiz a agenda, eles ficaram até com meus CDs. Mais ou menos 200 CDs. Ainda E hoje é um prejuízo enorme, né? Porque não se vende mais CD, né? Não, tá lá em casa. Eu peguei o saco de CD esses dias, fiz até uma enquete no Instagram. O que vocês acham? O que eu faço com isso? Não é? Jogo fora? O que eu faço? Pra você. O Joyce, você também tem, além do ministério, da palavra e do louvor, você tem um testemunho de vida muito grande. Você começou falando aqui no início, né, do nosso bate-papo, que você, um milagre, você teve que enfrentar dificuldade, você um milagre foi um milagre até para nascer, né? Como é que aconteceu isso? Você pode contar, fica à vontade, tá? Eu sou mãe, tipo assim, filha, mãe, né? Tenho 6 filhos. Mas eu vou começar lá do iniciozinho. Quando foi para mim nascer, meu pai e minha mãe só tem eu. Só tem eu. Eles só engravidou, teve eu. Na época da gestação da minha mãe, meu pai tentou me matar no ventre da minha mãe. Ele chutou a barriga da minha mãe foi parar no hospital, então meu pai tentou me matar no ventre. Essa história minha mãe me conta, minhas tias me contam, né? Que na época ele fez isso tentando que eu não nascesse. Então, nasci perfeita, graças a meu bom Deus, por milagre de Deus.
Quando eu fiz 9 meses de nascida, meu pai já tinha largado da minha mãe, deixado minha mãe sozinha. Minha avó me viu quando chegou na casa da minha mãe estava dando aquelas... Você lembra que antigamente os pais davam para os filhos papinha de farinha com água? Lembro, ixi, perfeitamente. E minha mãe estava dando essa papinha de farinha com água para mim. E minha avó disse que viu aquilo e começou a chorar e pediu para ela me dar essa menina para me criar. Eu tinha 10 meses de nascida. E aí minha mãe me deu para minha avó paterna, né? Mãe do meu pai. Então, fui para casa da minha avó paterna. Fiquei lá até meus 5 anos de idade. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha avó criava outra pessoa, que era um rapaz. Não vou citar o nome, que eu ainda lembro o nome, mas não vou citar o nome não, porque às vezes minha família também vai assistir. Não, sem problema. Pode ser que machuque, né, a família. E esse rapaz que minha avó criava tentou estuprar-me com 5 anos de idade. Tentou te violentar? Tentou me violentar. Com 5 anos de idade. Eu tinha 5 anos de idade. Aí, nessa época, meu avô tentou matar essa pessoa e ele foi embora. Então, mais outro livramento. Um livramento no ventre, um livramento com 5 anos de idade. E quando minha avó fez 11 anos de idade, quando eu fiz 11 anos de idade, minha avó morreu. Então, fiquei sem casa. Quando eu fiquei sem casa, eu passei um tempo na casa da minha mãe, 6 meses na casa da minha tia me levava. Então, assim, eu fiquei de um lado para o outro. Não tive mais família, fiquei de um lado para o outro. Então, ninguém queria. Que eu costumo dizer quando eu prego nas igrejas que ninguém quer problema de ninguém, né? Então, eu era um problema para eles. Então, eles não queriam me criar. Ninguém queria me criar. E eu tinha 11 anos de idade. Eu era criança. E depois disso, eu fui para casa de uma tia minha em Montevidéu, Goiás. Nessa casa dessa minha tia, em Montevidéu, Goiás, eu fiquei até meus 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos de idade, é claro que uma criança jogada de um lado para o outro, sem pai, sem mãe, eu era meio rebelde. Eu não obedecia muito, não. Então, assim, eu subia nas casas, sabe? Eu era aquela criança que, se não me dava as coisas, eu ia lá, batia nos primos, sabe? Então, eu era brava. Fui brava durante muito tempo, Deus tratou comigo. Então, eu era muito brava, era aquela criança que brigava muito com os primos. Como os meninos eram mais mimados, e eu era aquela menina de roça, né? Fui criada na roça, então eu sabia subir nas árvores. Eu subia nas árvores, eu subia em cima das casas. E aí judiava dos meninos também. Então minha tia me batia muito. Eu apanhava muito. Então apanhei da minha avó, apanhei de todo mundo. E com 13 anos de idade eu resolvi fugir da casa da minha tia. E fui para casa de uma coleguinha. Então foi a primeira vez que foi uma das coisas que marcou mesmo a minha história, foi esse fato. Que eu fui para casa dessa colega e na casa dessa colega eles me ofereceram pela primeira vez a bebida alcoólica. E eu tomei uma bebida e quando eu acordei eu estava sendo violentada por 2 pessoas. E dessa violência eu fiquei grávida e tenho uma filha hoje de 24 anos. Então assim, marcou a minha história porque acabou com a minha infância. Eu não tive mais infância, né? Então ali eu já fui ser mãe com os 13 anos de idade, aos 14 anos eu tive a minha filha 3 dias depois de fazer 14 anos. Eu fiz 14 anos dia 12 de dezembro. Dia 16 de dezembro, a minha filha nasceu. Então, assim, foi coisa, assim, de pouco tempo, né? Eu tinha 13 anos. Pouco tempo depois, eu já fui mãe, né? 14 anos. Então, foi isso. Foi uma das coisas que marcaram a minha história, marcaram a minha vida, né? Foi uma coisa que, pra mim, assim, foi difícil viver isso, né? E é isso, eu tenho essa história que marcou a minha vida, foi isso. Nossa, mas eu vou falar pra você realmente é um milagre vivo, né? Mas aí, no caso aí, foi o quê, né? 10 meses no ventre, 5 anos de idade, 13 anos de idade. Então, já 4 vezes livre da morte, né? Porque poderia ter morrido nessa violência, né? Mas é uma pergunta que eu vou te fazer. No caso aí, as pessoas que atentaram contra você, te violentaram, eles foram responsabilizados? Ficou sabendo, no caso, ficou sabendo que ia ser pai, que foi pai, assumiu a criança, ou não? Não. Na época, a minha tia entrou, né, foi descobrir quem que era, o rapaz foi preso na época por estupro, né, e assim, parece que ficou um tempo na prisão, e lá dentro da prisão, parece que não sobreviveu, não. Porque naquela época, quando prendia
pessoas que faziam isso, né? Eles eram mortos. Então, E ele qual não sobreviveu. Joyce, qual o impacto disso na sua vida adulta? Isso impactou negativamente? Você superou rápido? Porque assim, supera rápido nem quem supera, né? Mas cada um lidar de um jeito com a dor, né? Tem gente que retrai, tem gente que né? Tem gente que retrai, fica quieto, tem gente que já passa né? Já age de outra maneira. Como é que foi a sua atitude depois disso? Como é que você lidou com isso? Eu acho que servir a Deus foi uma das coisas que mais me ajudou. Sim, porque eu tinha no louvor, toda pessoa que vê eu louvando, ela fala assim, você louva com a alma. Eu vejo que você se entrega pro louvor. Porque pra mim, é como se tudo eu deixo ali no altar. Todas as minhas dores eu consigo deixar ali no altar. Uma entrega. É uma entrega. Então, pra mim, louvar a Deus foi uma das coisas que me fez sair da prisão. Posso te dizer assim. Porque eu me sentia muito numa prisão. E eu vivi, depois disso, depois do estupro, eu ainda vivi com uma pessoa praticamente 8 anos apanhando, porque a pessoa dizia assim, eu te quis assim, você passou por isso. Então eu vivi num cárcere. Né? Logo depois você foi isso, morar porque com a pessoa? eu fui morar com a pessoa, porque né, já tinha uma filha, e aí a pessoa me acolheu como se, tipo, um narcisista, né? Que hoje a gente sabe que agora tá dizendo que é um transtorno narcisista, né? Na minha época não tinha esse nome. Hoje a gente já pode dar esse nome. Então, assim, eu vivia sofrendo com ele, apanhei, tive filhos com ele também, não deixava eu tomar remédio. Então, assim, eu passei muito tempo antes de vir pra cá pro Goiás. Quando eu vim pra cá pro Goiás, eu vim fugida. Ah, isso aconteceu tudo fora de Goiás? Fora do Goiás. Porque quando eu engravidei lá, em Montevidéu, a minha tia me mandou de volta pro Pará. Aí lá no Pará, eu casei novamente, fiquei um tempo em cárcere. Aí foi que eu fugi da gaiola e vim aqui pro Goiás. O Senhor me fez uma promessa lá, disse assim, eis que eu estou te tirando do deserto, te levando pra terra que mana leite e mel, e lá eu te entregarei a tua vitória. E aqui eu me senti solta, livre, como se eu tivesse saído de uma prisão. Né? Aqui eu pude louvar melhor, senti que o louvor tem sentido mais ainda para as pessoas. E assim, eu procuro muito ajudar as mulheres. Onde eu vou nas igrejas, Deus me usa só para mulheres que estão com o coração aflito, que estão passando por o que eu já passei. Onde eu conto meu testemunho, mulheres depois do culto vão lá e pedem oração e dizem como você superou isso, porque eu já passei por isso e até hoje eu não supero. Então, assim, pra mim, a superação foi em Jesus. Eu nunca fui em psicólogo, nunca procurei médico, nunca procurei nada. Só Jesus. Então, o louvor me curou. Louvando, pra mim, eu tô louvando, eu tô bem. Se eu não estiver louvando na igreja, mas estou louvando lá na minha casa. Um dia desse eu tava precisando falar com Deus, e eu fui colocando playbacks, e gravei no Stories, gravei na minha casa mesmo, fiquei lá sem gravar, mas fiquei o tempo inteiro falando com Deus através do louvor. Então, para mim, é uma minha forma de conversar com Deus. É a forma que eu desabafo, é a forma que eu ponho para fora meus sentimentos, é louvando. Hoje, de alguma maneira, o seu passado ainda tem algum tipo de influência sobre você, Joyce? Porque assim, ó, a gente usa muito aquela expressão, deixa o passado no passado. Beleza. O problema é que você deixa o passado lá, mas ele não quer ficar lá. Né? Então, a gente adquire alguns gatilhos ao longo dos anos, né? Eu descobri esse negócio de gatilho depois que eu fui fazer terapia, né? 2018 pra cá, que eu tive que parar de pastorear, porque eu adoeci, né? E aí eu descobri o tanto de gatilho que eu tinha, né? Por causa... E olha que o meu passado nem chega perto do teu, entendeu? A gente era muito pobre, mas a gente vivia bem. Só que eu tive tantos problemas emocional que eu vim descobrir depois. E deu um trabalho para me livrar desse negócio. Até hoje, às vezes, quando ainda dá um... Né? Hoje, porque se a maturidade, ela te ensina a lidar com. De repente você não fica livre de, mas aprende a lidar com. Né? Então, você identifica, no caso. A pergunta é essa. Né? De alguma maneira, você ainda sente algum impacto ou influência, ou tem algum gatilho dessa época, ou fui literalmente livre disso? Olha, eu acreditava que eu tinha sido livre. Eu acreditava. Só que, há uns tempos atrás agora, precisamente 2020 e 2023, eu passei por coisas semelhantes do que eu tinha passado, né, lá nos meus 13 anos de idade. E quando eu passei isso, eu desmoronei de uma maneira que eu entendi que aquilo não era só pelo que estava acontecendo ali, é pelo que tinha acontecido comigo.
Porque praticamente quase aconteceu com as minhas filhas o que aconteceu comigo. É mesmo? E quando isso aconteceu, eu desmoronei. Eu desmoronei de uma forma de ter que tomar medicação. Então, assim, porque eu não... tipo assim, era como se estivesse acontecendo comigo. A dor foi tão tremenda que, pra mim, eu vi que aquilo que eu pensei que estava lá sarado, né, que estava só adormecido. Aí eu fiquei pensando, fiquei naquilo. E aí, Senhor? É porque foi com elas ou eu ainda tenho um gatilho daquilo que eu vivi? Né? Então, assim, eu procurei um psicólogo nessa época também, né? Não estou fazendo tratamento, acompanhamento direto, mas eu procurei por causa do que aconteceu com a minha filha. E aí eu procurei por causa dela, para levar ela. E lá no tratamento para ela, os próprios psicólogos falaram para mim que quem estava precisando era eu. Mas é por causa do gatilho, né? Por causa do gatilho. Então houve reincidência de história. Parecidas. Né? Parecida. E como é que foi pra você lidar com isso, Joyce? Porque assim, igual você tá falando, né? Você se sentiu mal por causa do passado, né? Mas o gatilho era do seu passado, o que tinha acontecido. Mas estava acontecendo. E que é pior, com o filho. Com a minha filha. Né? Mãe, pai é pai, né, velho? Eu sempre falo isso. Pai, ele tem um tipo de atitude com os filhos, agora a mãe não. É tanto que Jesus se assemelha, o amor dele com a igreja, o amor da mãe com o filho. Né? Não fala, é assim como um pai ama um filho, não. É assim como a mãe ama um filho, porque sabe que a mãe, ela compartilha a vida com o filho. Como é que foi para você lidar com isso? Se é que você pode ou quer falar sobre o assunto? Sim, vou falar sim. Quando aconteceu isso, a minha filha tinha 3 anos. Né? 3 anos de idade. A minha filha é caçula, né? Ela tem 3... Agora ela tá com 5 anos. Então, isso foi há 2 anos atrás. Então, assim, ela tinha 3 aninhos de idade. E ela foi tentada ser violentada pelo enteado, né? Meu enteado. Então, assim, quando isso aconteceu, pra mim, era como se... Tipo assim, pra mim caiu assim como se eu não... Como se eu fosse a culpada, sabe? Eu me senti tão culpada, que eu adoeci. Eu adoeci, que eu tremia, ninguém podia falar comigo, sabe? Eu chorava por qualquer coisa. Então, assim, qualquer coisa que falasse comigo, eu me sentia culpada. Eu me crucifiquei completamente. Porque, assim, não foi dito lá na... Eu procurei a justiça, né? Foi tudo legalizado. Por isso eu posso falar sobre isso. Porque eu não poderia falar se não tivesse tido julgamento, né? Não poderia expor. Mas hoje eu posso expor, né? Porque foi algo que aconteceu dentro da minha própria casa. Então, assim, a gente chegou da igreja e isso estava acontecendo. Então, assim, pra mim, eu desmoronei. Desmoronei quando isso aconteceu com ela. Aí a gente levou ela nos psicólogos, ela ainda tem acompanhamento. Ela também ficou com distúrbio psicológico, assim, sabe? É uma criança que ela era mais tranquila. Hoje ela é uma criança super imperativa. Então, assim, ela chama atenção, ela só dorme se for comigo. Hoje ela tem 5 anos. Mas você conviver com ela e com a outra irmã dela que não sofreu o que ela sofreu, você vê a diferença. Então, assim, ela é uma criança, assim, que se você colocar algo pra irmã dela e não der pra ela, ela chora. Então, assim, ela se sente rejeitada de pequena. Então, a gente vê a diferença de uma para outra, né? Você acha que isso tudo que você passou, tirando a parte ruim e criminosa disso tudo, né? Uhum. Na parte qual que é a palavra, gente? Na parte sociológica, na parte pessoal sua. Você acha que, de alguma maneira, Deus permitiu isso tudo? Porque tudo é permissão de Deus. Né? Tem coisa que é atitude nossa, mas Deus permite, se Deus não permite, não acontece. E Deus tem propósito em tudo. Você acha que um desses propósitos é te ensinar alguma coisa? Eu acredito que sim, Adair. Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque eu creio assim, igual você falou, tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. E assim, o chamado que Deus tem pra minha vida é pra cuidar de vidas. Eu tenho cuidado de vidas. Tem pessoas que me ligam, tem pessoas que eu converso dentro do eixo. Dentro do ônibus, por exemplo, eu vou trabalhar. Dentro do Uber, né? Tipo, no ponto de ônibus. Então, assim, que eu vejo que Deus trata com essas pessoas. Através do testemunho. Porque tem pessoas que falam assim, como que você consegue sorrir, mulher? Porque, assim, eu tô te contando por alto o que eu já vivi, né? Então, qual foi a promessa de Deus pra minha vida? Eu vou usar a tua vida como testemunho para ganhar outras vidas. Aí a gente imagina o quê? Que quando Deus faz essa promessa pra gente, a gente vai ver só coisas boas. Tem isso também, né? Você acha que é só, né? Você dorme do nada e já acorda no outro dia. Do nada. Acorda no outro dia já e... Feliz da vida. Claro que Deus usa pessoas assim também, né?
Com certeza. Mas no meu caso, Deus tem feito isso para mudar o testemunho, para que eu tenha um testemunho diferente para contar, tanto de superação, né, como mãe também, porque Deus mudou a minha visão como mãe, né? Hoje eu olho meus filhos totalmente diferente. Por exemplo, hoje eu não colocaria qualquer pessoa dentro da minha casa. Hoje eu já olho direitinho, né, com que pessoa deixar. Então antes a gente confiava muito nas pessoas, hoje eu já confio menos. Então assim, eu vejo que isso tratou muito em mim. Te trouxe maturidade? Me trouxe muita maturidade. Então assim, eu olho pelo lado bom. Eu olho pelo lado espiritual, que Deus tem crescido o meu ministério com isso, me dado sabedoria, entendimento para muitas coisas, né? E é isso. Que bom, né? Gente, eu tô conversando aqui com a cantora Joyce Mara, e a gente tá falando sobre o testemunho de vida, né? E é tão triste você ver, hoje é muito comum, né? Infelizmente é muito comum esse tipo de situação, né? E o problema, eu sempre uso essa frase e hoje eu ainda falei para 2 pessoas, cara, não é o que fazem com você, é o que você faz com o que faz com você. Exatamente. E quanto a testemunhar, esse negócio é tão complicado, porque assim, ó, eu até 2018, a minha vida tava redondinha, cara, tava tudo certo. E depois de lá pra cá eu fui desconstruído, né? Literalmente em tudo que você pensar. Bom, e uma das coisas que eu falava pra Deus era: Deus, eu sei que o Senhor tem propósito em tudo, mas uma coisa, se o Senhor acha que eu vou contar as minhas desgraças pros outros como testemunho, tô fora, porque eu sou muito discreto com a minha vida. Entendeu? Então assim, só quem é muito perto de mim pra saber quem é o Adair Moreno. As pessoas têm uma ideia de quem sou eu. Então, eu tenho uma ideia. O que eu mostro na internet, ou que eu mostro quando eu me vê, mas quem convive comigo sabe quem sou eu. Eu sou um cara muito discreto. Entendeu? Então, assim, a minha vida é só minha, né? E Deus, uma das coisas que eu lembro que Deus falou comigo uma vez, em 2023, se não me engano, né? Eu já tava todo amassado, quebrado velho, e Deus falou assim comigo, Deus usando a disse assim pra mim, ó, se você não testemunhar o que Deus passou, Deus vai permitindo você ir passando mais, até você entender, que pelo menos você vai ter mais bagagem. Eu falei, não precisa não gasta não, né? Chega de bagagem. Porque, gente, é muito bonito, é poético até você conversar com pessoas e ver pessoas que contam testemunho no altar, é muito bonito. Ah, Deus fez isso na minha vida. Ah, né? A gente olha e fala, uau, que lindo. O problema é que a gente, primeiro, você nunca pensa que você vai estar do lado de lá. Segundo, quando acontece com você não tem graça nenhuma, velho. É verdade. Não tem graça nenhuma. Né? Quando você conta na igreja, é até bom porque você está abençoando pessoas. Né? Agora, como é que você sabe que você está curada? É quando você fala sobre o assunto e não dói mais. Né? Esse que é o problema, porque a gente tem a mania, a gente tem a tendência natural de criar cascas nas feridas ao invés de buscar cura. E esse que é o problema, né? Sabe o que é mais difícil no dia de hoje, Adair? Porque quando a gente testemunha, como que esse testemunho é recebido? Algumas pessoas eu conto meu testemunho e elas falam assim pra mim, não vejo Deus na sua vida. Você sofreu demais, mulher. Como que você pode dizer que isso foi Deus? Deus não é ruim. Então, assim, tem muita gente que fala isso pra mim. Teu testemunho é um testemunho de derrota. Então, como que é um testemunho? Isso de alguma maneira não te desmotiva, não? Olha, antes sim, mas eu entendi o meu propósito. Igual eu falo pra pessoa, sabe o que eu falo pra pessoa? Eu falo assim, eu sei que é um testemunho, sabe por quê? Porque eu tô viva. O importante pra mim é que eu esteja viva. Nós estamos nesse mundo, é de passagem. É de passagem. Aí eu decido viver as minhas lutas aqui, feliz ou triste. Eu prefiro ficar feliz. De qualquer maneira vai ter a luta, né? Vai ter a luta do mesmo jeito. Então eu prefiro passar ela feliz. Então fala assim, aonde você não vê Deus, eu vejo Deus. Eu vejo Deus não me colocando numa cadeira de roda quando eu sofri o estupro em 13 anos. Não deixando que me matassem. A minha filha, hoje ela tem 24 anos, é linda. Linda, linda, linda. Então eu fico assim, gente, que obra-prima que Deus fez. Ela não tem nenhum defeito. Eu tenho 6 filhos, não tem nenhum deficiente. Nenhum deles tem. Todos são lindos. Não é porque eu sou mãe coruja, não. Então, assim, eu acho que é coruja. Ah, não. Você vai ver que são bonitos os bichinhos. Então, assim, são 5 mulheres, 5 filhas mulher e um menino. Só um rapaz. Mas todos perfeitos. Não tem nenhum sem perna. Não tem nenhum sem braço. Não tem nenhum deficiente.
eu vejo Deus nisso. Eu vi uma frase muito interessante, fala assim que Deus ele é expert em tirar a obra-prima de entulho, né? Em Deus até no meio das dores, das desgraças, no meio da lágrima, da ferida, Deus consegue tirar algo bom. Que eu imagino que é a mesma da maneira que Deus olha para nós. Então, se você olha para Adair, você enxerga o que eu quero mostrar e o que está de dentro para fora. Exatamente. Né? De fora para dentro, você enxerga o meu exterior. Já Deus consegue olhar em você e enxergar o que ninguém vai ver, porque Ele te olha de dentro para fora. Inclusive, você falando sobre testemunho, e que a gente conta o testemunho, que tem que esconder, por exemplo, igual tipo, você escondia, né? Eu acho que hoje você já não esconde mais assim, né? Não, hoje eu conto. Leia, passar de novo. E a minha vida sempre foi um livro muito aberto. Eu sempre nunca tive dificuldade em falar. Só que, igual eu estava te falando no início, as pessoas não recebem da mesma forma. Tem pessoas que acham que a gente está contando um testemunho, que a gente está se vitimando. E eu falo assim, aí eu já explico logo, falo, olha, eu estou te contando isso aqui, não estou me fazendo de coitadinha, não. Não preciso. Eu estou te contando isso para te dizer que é possível sobreviver e viver bem com Deus, independente do que você vive, independente do que você passa. Estar feliz com Jesus. Toda vez que eu pego o microfone para louvar, eu pergunto, você está feliz com Jesus? É muito fácil você dizer, eu sou feliz. Mas você está feliz com Jesus? Com o que Jesus tem feito na tua vida? Porque feliz com Jesus não é quando tudo vai bem. Feliz com Jesus é quando nada vai bem, mesmo assim você está feliz em servir a Ele. Mesmo assim você vai cantar. Como muitas vezes eu fui cantar nas igrejas, não tinha água na minha casa. 3 meses sem água na casa. 3 meses sem água dentro de casa. Eu chegava na igreja do mesmo jeito quando tinha água. E louvava do mesmo jeito. E as pessoas não entendem isso, né? Eu ouvi isso demais. Pô, as pessoas que me conheciam, eu 2022 foi o pior, né? Eu passei problema pessoal 2020, aí 2020, 2021 teve o Covid, aí 2022 foi pior, sabe? Eu cheguei no ápice do ápice do ápice do ápice. Então, assim, eram cirurgias atrás de cirurgias, sofri acidente em Trindade, inclusive, sou todo sequelado, Deus permitiu deixar marca, eu quase morro, e cirurgias e tal. Eu lembro que as pessoas, e eu tava sempre, e todo dia pela manhã, eu pegava o meu celular e eu gravava áudios. Hoje eu gravo vídeo, mas eu gravo áudio 5 minutos, falando da grandeza de Deus, porque assim, não é sobre mim, né? E eu ouvi uma frase ontem que é uma das mais inteligentes que tem: o dom que Deus te deu, Jorge, o dom que Deus te deu, raramente ou quase nunca Deus vai usar ele, Deus vai usar você com você. O seu dom é pro outro. É pro outro. Deus vai usar o outro pra você. Exatamente. Raramente, tipo assim, você tá morrendo de dor de cabeça, você ora, não dá em nada. Mas se você orar pro outro, Deus cura ele imediatamente. Deus cura. Ih, aconteceu muito comigo. Não é sobre nós. E as pessoas falam, pô, Moreno, eu não entendo você não, cara. Cara, como é que pode, rapaz? Como é que você fica falando desse Jesus, desse Deus? Como é que você fala essas coisas? E sabe o que é pior, negão? É que eu acredito. Cara, você convence no que você fala. Fala, porque eu acredito, eu creio. Pô, mas você crê e você? Eu falo, não é sobre mim. É sobre o Deus. Né? Eu sou o que a gente é. A gente nada mais é do que um canal. Eu costumo fazer essa conjectura. Se você pegar um cano de água, ele não produz água. A serventia dele é só ser um canal para a água passar para chegar na torneira. Eu só sou abençoado porque tem um cano lá fora que traz água para mim. Ele é bênção na minha vida. É isso que somos. É verdade. Não é sobre nós. E a gente acaba nos colocando como centro, né? A gente acaba colocando como centro das coisas. Tem gente que desistiu, tem gente que parou, tem gente que não quer mais, tem gente que fica aí caindo pelas tabelas, fazendo beicinho. Tem gente que de todo jeito, porque ele acha que porque Deus é Deus, Deus é obrigado a ficar fazendo coisas. E ele esquece que existe a lei natural da vida, as coisas, plantio, colheita, semente, né? Existe tudo isso também, né? O que acontece? As pessoas pensam assim, vamos lá, vamos usar a minha história e a sua. Por exemplo, a pessoa pensa assim, quem é crente não passa, quem é evangélico não passa por luta. Cada um tem sua luta. Tem pessoas que é na saúde, tem pessoas que é na família, tem pessoas que é no casamento. Então, cada pessoa passa um tipo de luta. Eu passei por essas situações na minha vida. Tem pessoas que passaram por outras situações. Eu tenho uma amiga minha cantora que ela vivia enferma. Ia cantar enferma e teve que tirar o útero. Então, assim, e ela é um exemplo pra mim, sabe? Um exemplo de vida. Porque eu falava assim, gente, eu não conseguiria cantar. Então, ela ia cantar com aquele absorvente de pós-parto. Então, assim, eu falei, como que eu conseguiria cantar assim? Você entendeu? Então, cada pessoa tem sua luta. Cada pessoa tem sua dificuldade. Essa é a minha.
Eu não tenho problema em falar. Porque eu falo assim, eu passei por isso, mas eu tô viva. E pra mim o importante é que eu tô viva. Tô viva. Quantas pessoas são abençoadas, né? E serão abençoadas São também. abençoadas. Serão abençoadas através desse podcast, né? Então, Joyce, rapaz, nosso tempo já tá, né? Lá no... O negócio passou rápido, passou ligeiro demais. Passou aí. rápido. Passou ligeiro. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar nisso aí? Fica à vontade, viu, Joyce? O que eu tenho assim, pra dizer sobre isso, é o que acontece. Às vezes a pessoa fala assim, qual o propósito de tudo isso que você viveu? Deus me deu canções, né? Composições. Muitas composições dessas foram por lutas que eu passei. Né? Eu tenho uma composição sobre o deserto, que é melhor viver no deserto de que em Lodebar. Porque no deserto tem providência do céu, né? Em Lodebar você é esquecido. Então eu posso ter vivido tudo isso, mas eu prefiro viver no deserto com Deus de que em Lodebar esquecido. Porque por mais que eu esteja no deserto, passando por esse deserto, passando por lutas, eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Eu tenho outro louvor que, inclusive, foi voltando lá no início do perrengue, né? Foi um perrengue que eu passei na igreja. Quando eu gravei meu CD, Deus me deu um hino lindo. Eu não vou me calar, haja o que houver, eu não vou me acovardar, vou usar a minha fé, eu não vou me calar. Então, Deus me deu esse hino. Por quê? Eu estava num evento, meu primeira agenda de CD. Toda empolgada. Tudo empolgado. Agora eu sou cantor nessa bagaça aqui. 10 CD. A gente chega, né? Peitinho de pombo, falando agora vai me respeitar porque eu sou cantor. Ô, ilusão. 10 CDs. A mulher pegou 10 CDs pra vender. Você falou, tô com Falei, gente, 10 CDs. Né? Então, fui toda feliz pra esse lugar. Uma pessoa se levantou, pegou o CD e deu uma profetada no meu CD. Pegou meu CD, colocou pra cima e disse assim, isso aqui você fez pra se aparecer pro homem. Pra mostrar que tinha dinheiro pra fazer. Você não sei o que, não falou muita coisa. E aí, eu peguei, levantei. Lá na igreja? Na igreja. A pessoa que ia pregar. Você fez, sabe quanto que eu tava devendo do CD? 4 mil reais na época. Não tinha dinheiro pra fazer o CD. Eu gastei 11 mil no meu CD sem ter. Peguei um carro velho, levei o carro pro rapaz do estúdio. Sabe? Foi um sufoco. Eu gastei 11 mil no meu CD. Não sei de onde apareceu esses 11 mil. Eu não tinha. Cheque pré-datado, cartão de crédito. Antigamente a gente fazia isso, né? Isso, cheque pré-datado. Gente, é duas coisas que a gente fazia antigamente. É gravar CD, você endividava por anos. Isso. Né? E casamento. Toda vez que você vai casar, ele pagava um ano antes, pagava durante, mais um ano depois. Esse, né, pobre é tudo parcelado, né? E aí, quando aconteceu essa humilhação, que eu me senti humilhada, eu saí da igreja, eu falei assim, irmão, não acredito nisso que você falou. Eu levantei e falei assim, irmão, eu tô saindo da igreja porque eu não creio nisso que você falou. Sabe por quê? Porque eu sou filha de um Deus que me trouxe lá do Pará, quando eu vivia apanhando, roxa, regendo um coral de 40 mulheres, regendo o coral com o olho roxo, passado maquiagem em cima. Deus disse assim pra mim, olha, eu estou te tirando do deserto, te levando para a terra que mana leite e mel, e lá eu te entregarei a tua vitória. E eu não creio nisso que você está falando, que Deus não vai me honrar, que Deus não creio, porque eu não tenho um Deus que faz isso. Então eu estou indo embora. E eu saí dessa igreja derrotada. Só que eu saí dessa igreja falando assim com Deus. Falei, Senhor, me dá uma prova hoje do que o Senhor me quer louvando. Porque se o Senhor me der uma prova, eu nunca mais deixo de louvar o teu nome. Passando, olha a boca, passando o que passar, eu não vou deixar de louvar o teu nome. E eu nessa estrada, eu falando para Deus, Senhor, eu quero um toque. Eu quero que o Senhor me dê uma solução. Mas o Senhor precisa falar comigo hoje. Eu lembro que eu entrei no meu banheiro, que é um dos lugares que eu gosto de ficar para falar com Deus, que eu tô sozinha, ligo o chuveiro, choro, ninguém vê. E eu entrei no banheiro e eu senti uma sacudida. Sabe, eu tava chorando, tava falando para Deus, me dá um beliscão, fala comigo, faz algo comigo, derruba um raio, mas eu preciso ouvir tua voz hoje de uma forma diferente. Eu preciso entender que é o Senhor que me chamou para essa obra. Eu preciso entender que eu não mereço passar por tudo que eu passei e que o Senhor não está comigo. E eu lembro que eu senti uma sacudida daí, que eu caí no vaso sentada. E eu esqueci de tudo aquilo que eu estava falando, eu estava chorando, eu esqueci. E veio uma melodia na minha cabeça, eu peguei o celular, comecei a gravar. Eu não vou me calar, haja o que houver, eu não vou me acovardar, vou usar a minha fé, eu não vou me calar. Jesus em minha vida é. Se você está pensando em entrar em uma caverna fria pra ninguém te ver, pensa todos me humilharam, eu não mereço mais viver. E aí
Falava assim, olha o que o teu Senhor manda te falar, sai agora da caverna, eu quero te usar. Porque você é profeta e nem Jezabel vai te fazer parar. Na caverna não vou mais entrar. Meu Senhor foi quem me tirou de lá. Eu não vou me calar. Tem mais hinos, né? Tem mais pra frente. Então, assim, quando Deus falou isso comigo, eu ouvi aquilo, eu deitei de rosto no chão e falei com Deus assim. Eu falei, Senhor, hoje tu falou comigo frente a frente. E eu fui procurar a palavra de Deus, encontrei quem era Jezabel e fui ler sobre Jezabel. E eu entendi que Deus estava dizendo, sim, que eu poderia passar por lutas, que eu poderia passar por dificuldades, mas que Ele estava comigo. E eu prometi para Deus naquele momento que eu não deixaria de servir a Ele, mesmo passando por lutas. E eu tenho passado por muitas coisas, mas eu prometi para o meu Deus que eu não vou parar. Isso é só um pouco daquilo que Deus já fez na minha vida. Amém. Joyce, deixa aí uma palavra aí, né? Deixa uma palavra para quem está te ouvindo aí, que Deus venha usar sua boca para deixar uma palavra. De repente, com certeza, muita gente está ouvindo esse testemunho e se identifica, talvez passou, está passando. Deixa uma palavra na sua câmera, essa aqui, tá? E fica à vontade. Amém. Eu estava pedindo para Deus uma palavra para falar aqui. Falei, se Ele me der uma oportunidade para uma palavra, eu quero dar uma palavra. E eu pensei em Deuteronômio 8, que diz assim, o versículo 3. Ele te humilhou, Ele os deixou passar fome, mas os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que vocês não compreendem, que o ser humano viverá só de pão, não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Amém? Essa é a palavra, porque às vezes a gente pensa assim, porque eu sirvo a Deus, eu não passo por humilhação. O povo passou por humilhação. 40 anos no deserto. Permissão de Deus ainda. Permissão de Deus. Povo escolhido dele. O povo escolhido dele. Nós somos os gentios. Nós não somos o povo escolhido. O povo escolhido nós sabemos que é Israel. Então, nós também temos a salvação pela graça, mas isso não quer dizer que nós também não possamos ser humilhados. Até porque a palavra também nos diz que os humilhados serão exaltados. Talvez eu não tenha vivido, até porque Deus tem me exaltado hoje, né? Hoje eu me sinto totalmente diferente. Eu já passei na minha casa tendo que pegar um bife e fazer um caldo para os meus filhos, uma panela de pressão com mandioca. A época que você morava lá mesmo, aquela época que, em 2017, eu passei por isso com meus filhos lá dentro daquela casa e ninguém sabia. Porque assim como você, eu aprendi também que nem tudo a gente se conta. Eu só conto as provas da minha casa depois que passou. E eu entendi que Ele nos humilha, pode até nos deixar passar fome, mas Ele nos sustenta com o maná do céu. Então, assim, o Deus que cuidou de mim ali, é o mesmo Deus que está cuidando hoje. Hoje, meus filhos me pedem algo, eu já compro. E eu fico olhando e falei, nossa, como hoje eu posso dar para os meus filhos aquilo que eles querem? Você reconhece a grandeza de Deus na sua vida? Eu reconheço. Assim, olha, eu não sou uma mulher rica, não sou uma mulher, tenho um melhor carro, eu tenho uma melhor casa. Não, mas eu tenho a proteção de Deus. Eu vejo a proteção de Deus na minha saúde. Lembro que eu até contei pra você que eu sofri um edema na minha coluna, caí, tava com edema na coluna, o médico disse que eu não ia andar direito mais. Eu estava com 2 centímetros da minha perna a menos, andando, sabe, mancando de uma perna. E estou aqui em pé, intacta, né, sem sentir dor nenhuma. Né? Claro que de vez em quando a minha coluna, né, se eu fizer esforço, ela dói. Então, assim, mas eu vejo a grandeza de Deus na minha vida. Porque Deus, Ele tem cuidado de mim em cada detalhe. Se eu preciso de um creme de cabelo e eu disser qual é o creme de cabelo, Deus providencia. E eu creio que isso é um paizão que cuida. É um pai. Joyce, eu tenho, antes da gente encerrar aqui, eu sempre faço um bate-volta. Eu vou falar uma palavra e você fala o que significa pra você. Numa palavra, se você puder. Tá? Pra você, quem é Deus? Tudo. Um sonho. Um sonho. Uma boa pergunta, né?
Hoje eu não tenho muitos sonhos, Adair. Meu sonho é viver. Bom sonho. Um projeto? Projeto. Eu tinha um projeto, Tempo de Colher. Oh, muito bom. Para você, família, o que significa para você? Alicerce. Meu alicerce. Sem ela? Não consigo. Muito bom. Gente, essa foi a entrevista com a cantora Joycimara. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha... gratidão, viu? Gratidão por tudo, de coração mesmo. E por você ter essa disponibilidade, ter saído, né, da sua casa para vir. Ela mora numa cidade, para você que não mora em Goiás, né, ela mora na região metropolitana, que fica aproximadamente daqui lá, dá uns 50 km, 40, 50 km. Né? E veio para gravar o podcast com a gente aqui. Que Deus abençoe, Joyce, que Deus te ilumine, que Deus abençoe seu ministério, que Deus realize todos os seus sonhos e que sua vida e testemunho venha servir de base para muita gente. Já está sendo bênção, que venha abençoar mais pessoas. Se você quiser mandar um abraço aí, deixar um alô, fica à vontade. Deixar um abraço para meus pequenos lá em casa, né, pro Adrian, que tem sido ali o homem da casa, assim, sabe? E tem me ajudado muito, o Adrian Lorenzo. Né, ele ficou perguntando, mãe, vai sair? Que hora que vai sair? Que eu quero estar assistindo. Ele, calma, é só a gravação. E aí, e para os meus filhos, né, ali, Lorena, Adrian, né, Jade, Jamile, a Melissa, minha netinha, que é meu coração 2 vezes, né? Você já é avó? Eu já sou avó. Eita! Tem 3 aninhos, minha netinha, moram ali comigo, né? E eu quero deixar, assim, um abraço para cada um de vocês que vão assistir esse podcast, que vocês possam enxergar nele uma forma de vocês crescerem espiritualmente, né? Não estou aqui só contando umas dificuldades que eu passei, mas eu estou aqui tentando mostrar para vocês que é possível ser feliz, embora a gente passe por lutas, por dificuldades. É possível ser feliz, continuar servindo a Deus, mesmo você não tendo tudo que você quer. Porque nós não estamos aqui para isso, para receber, né, das pessoas, não estamos aqui para receber de Deus coisas boas. Estamos também. Se for da vontade dele que recebamos, vamos receber no tempo certo. Mas se não, a gente vai viver feliz com Jesus. Não porque Jesus nos dá algo. E é isso. É isso aí. É isso aí. Chegamos ao final de mais um AM Podcast. Obrigado a você. Se você não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu feedback aí, comente. Tá bom? E eu encerro com a nossa frase diária, a nossa frase de todos do podcast. Né? Seja bom e honesto e trabalhador. Porque fazendo assim você pode até não mudar o mundo. Mas com certeza vai ser um que dá trabalho a menos. Vai. Deus abençoe e até o próximo podcast. Valeu! TV Nova Catedral Digital. Comunicando com você.